Ainda tem aqui, ó. Farol de Castle Point, na Nova Zelândia. É, pois é. Tá aí, né? Bem apropriado. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Redenectere. Nesse vídeo vem falar sobre o Farol. Então, se gosta desse conteúdo, peço que deixe um gostei nesse vídeo e caso ele não seja inscrito, peço que se inscreva no canal para deixar aquela força. Antes de começar, quero informar que O Farol é uma daquelas obras que tem mais de um significado e que mistura conceitos mitológicos e psicanalíticos, com ênfase neste último, já que desde o início recebemos dicas sutis sobre a psique dos personagens e a relação com o local em que se encontram, principalmente com a construção que dá nome ao filme. Dito isso, bora lá para o vídeo. A história se passa provavelmente no final do século XIX e início do século XX, que compreende algo em torno entre 1890 a 1918, quando o madeireiro aposentado Ephraim Winslow é enviado em um barco para trabalhar por 4 semanas em uma ilha isolada com um senhor idoso chamado Thomas Wake. No primeiro dia de trabalho, Winslow, quando vai se instalar em seu quarto, percebe que há um buraco em seu colchão e, ao mexer nele, ele encontra uma pequena estatueta de madeira de uma sereia e a guarda no bolso de sua jaqueta. E aqui já aparece um dos primeiros simbolismos do filme. O furo no colchão é como se fosse um portal que dá acesso aos instintos mais profundos e obscuros de Winslow. O colchão é onde ele dorme, sonha e descansa. Então, encontrar a sereia dentro do colchão é como se ele estivesse cavando nas camadas da própria mente, descobrindo algo que está oculto, reforçando essa ideia dos seus instintos sexuais reprimidos. É como se o Winslow estivesse literalmente enfiando a mão nas partes mais íntimas e proibidas da própria psique. E o fato dele guardar a estatueta no bolso de sua jaqueta mostra que ele não só encontrou esse desejo, mas está carregando ele como uma obsessão que vai crescendo ao longo do filme. Logo na primeira noite, durante o jantar, podemos observar uma clara diferença de temperamentos entre Ephraim e Thomas, já que Thomas se impõe como uma pessoa autoritária e prepotente, enquanto Ephraim claramente fica desconfortável com isso, mas não se opõe nesse primeiro momento. Uma das primeiras tarefas que Thomas designa a Winslow é que ele limpe a cisterna, e é exatamente isso que ele faz no dia seguinte. E no momento em que ele faz isso, é mostrado uma substância química na água. E aqui tem mais um adendo. Inclusive, esse é o ponto em que define e fortalece o argumento de que a pauta da narrativa é mais psicológica do que mitológica ou esotérica. A espiral no líquido parece um movimento de uma mente sendo sugada para a insanidade. A cisterna pode ser vista como um lugar que deveria conter água limpa, que em diversas tradições pode ser interpretada como vida. No entanto, estava suja até aquele momento. Esse aspecto representava a decadência mental. O giro constante e o padrão caótico refletem um estado de deteriorização psíquica de um Winslow. Durante a sua estadia, Winslow recebe ordens de Wake e as tarefas mais pesadas também. No entanto, com o passar das semanas, Winslow fica cada vez mais curioso sobre a obsessão de Wake pelo farol. Inclusive, ele tem a própria obsessão dele pelo farol, que vai se propagando durante o filme. Ele é constantemente importunado também por uma gaivota estranha que parece querer irritá-lo a todo momento. Wake percebe isso e durante o jantar incentiva Winslow a deixá-la em paz, pois, de acordo com a sua crença, matar uma gaivota dá azar. Nisso as semanas se passam e Winslow se refugia constantemente na cabana de suprimentos para se masturbar diante da estatueta de sereia que guardava consigo. Em contrapartida, Wake também caminha nu e pratica o mesmo ato diante da luz do farol. Numa noite, após o jantar, os dois decidem se conhecer melhor. Eles finalmente se apresentam pelo nome e discutem sobre o antigo faroleiro. Wake diz que o antecessor de Winslow faleceu pouco depois de perder a sanidade. Winslow conta ao Wake que trabalhava como lenhador na Baía de Hudson, no norte próximo ao Canadá, mas decidiu mudar de profissão e o Wake pergunta qual havia sido o motivo daquela mudança. E Winslow desconversa e posteriormente pergunta por que matar uma gaivota é um mau presságio. E o Wake explica que as gaivotas são receptáculos das almas dos marinheiros mortos. E aqui já quero fazer o adendo em relação ao homoerotismo contido no filme.
Antes de entrar nesse adendo, é necessário entender que homoerotismo não é homossexualidade. O termo em questão descreve uma atração, tensão ou energia erótica entre pessoas do mesmo gênero, mas sem necessariamente implicar numa relação íntima, e tem mais a ver com olhares, gestos ou subtextos que sugerem desejo, muitas vezes de forma implícita ou simbólica. E um grande exemplo disso é no momento em que Thomas dá suporte a Winslow para pintar o farol, e por isso que no final, quando ele cai, a tinta no seu rosto lembra por falta de termo aqui, galera, eu vou colocar assim, lembra um Parmalat aí na cara dele, se é que vocês me entendem. E uma outra cena, inclusive mais explícita, né, podemos dizer assim, é quando eles quase se beijam. E falando de simbolismo nesse sentido ainda, temos o farol, o monumento que dá nome ao filme e que foi propositalmente associado como um órgão masculino ereto nessa narrativa. E voltando para aquela obsessão que mencionei antes, de Winslow e Wake pelo farol, isso se dá a uma analogia da relação que o homem tem com o próprio membro, podendo ser motivo de grande orgulho ou vergonha. A interpretação disso, e que foi admitida inclusive pelo próprio William Dafoe, é que como o filme trata de alguns aspectos de identidade masculina e do que significa ser homem, incluindo a masculinidade tóxica contida nas interações dos dois personagens, como Thomas humilhando Ephraim, forçando-o a cumprir deveres domésticos considerados femininos, como uma forma de rebaixá-lo. Inclusive, o rapaz diz que não se inscreveu para aquele ofício para ser esposa de ninguém. Essa interpretação pode até estar correta, mas ao meu ver, incompleta. Pois, tirando esse neologismo horroroso de masculinidade tóxica, de fato, há tensão entre os personagens, uma imposição de um sobre o outro. Mas isso, por si só, não responde à ambiguidade de como um monumento fálico, como o farol, pode ser vista como uma figura feminina ideal. E, para responder esse questionamento, aí sim voltamos aos conceitos psicanalíticos que eu mencionei que desenvolveria antes. Para Freud, o fetiche surge quando um desejo carnal não consegue se dirigir ao objeto natural, ou seja, chegar ali, o homem e a mulher chegarem ali nas vias de fato, e se fixa em algo substituto. Esse algo, ele pode ser uma parte do corpo, ou objeto, ou até mesmo símbolo. Sendo assim, para o velho Thomas, o farol é uma substituta de uma esposa real, inalcançável e controlável. Já Jung, ele falava de ânima, o arquétipo do feminino dentro do inconsciente masculino. Então, o farol ser tratado como uma musa ou deusa é a ânima projetada que Wake tem por aquele monumento. Um feminino sagrado e inalcançável que domina o faroleiro. Resumindo, o farol, ele tem essa ambiguidade porque ele representa ao mesmo tempo a angústia masculina, o desejo e a repressão e a idealização. E isso é refletido nos dois personagens. Continuando, na véspera da partida de Winslow, ele percebe um líquido esquisito na cisterna e vai ver o que está acontecendo. E vê uma gaivota morta presa lá dentro. E novamente, a outra gaivota que o vem atormentando aparece e nesse momento ele tem um surto de raiva e a elimina. E aqui, faço mais um adendo, não apenas sobre essa cena, mas também as consequências a partir dela. O velho Thomas, ele acaba tendo conhecimento dos atos de Winslow e ele já tinha avisado que matar uma gaivota traz azar, porque elas carregam os espíritos de marinheiros que já morreram no mar. Uma das prováveis inspirações para essa crença é que na era vitoriana, a qual já comentei diversas vezes aqui no canal, havia uma mistura de cristianismo com crenças populares. E eliminar aves marinhas era visto como um ato de desrespeito aos espíritos ou ao próprio Deus. E isso trazia má sorte. Uma outra provável inspiração para a explicação de Wake ecoa em obras como Moby Dick, de Herman Melville, onde a natureza carrega um peso espiritual. Bom, pessoal, vou ter que encerrar o vídeo por aqui, porque todo esse vídeo, na verdade, ele havia sido pensado para ser um vídeo só. Porém, como já decorreu muito tempo, e para não fechar mais um mês com o canal sem vídeo nenhum, então tô encerrando aqui essa parte, vou deixar aqui como uma primeira parte, e logo logo vai ser publicada a segunda parte. Eu agradeço a todos aqui que me acompanharam até aqui, tá? Se você gostou do vídeo, deixa um gostei novamente e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. E muito obrigado, valeu, até mais.